Eu sou o caminho, e aqueles sob o meu domínio devem seguir as minhas leis. Pena e compaixão são palavras que ignoro. Fala aí pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. E a Toyota, mais uma das empresas de carro, mais uma das empresas que estão totalmente fechada com o que está por vir, com essa nova ordem secular e com o governo do único líder mundial, agora passou de todos os limites. Eles fizeram um comercial onde subliminarmente, mais uma vez, utilizando aquelas mensagens subliminares, utilizando programação neurolinguística, eles colocam ali o narrador como o próprio anticristo ou o próprio antimessias, alguém com o espírito do próprio Hassatan, do próprio Satanás, podemos dizer assim. Parece loucura, parece algo até mesmo que podemos dizer assim surreal, mas é interessante observar e entender a mensagem que eles estão querendo passar aí para todos nós, diante de nossos olhos, divulgada aí na mídia aberta, nas televisões abertas para todo o Brasil. Então é interessante a gente observar essas coisas e é uma das coisas que eu mais gosto de fazer aqui nesse canal, analisar comerciais, as propagandas que contêm mensagens subliminares. Se você gosta disso aí também, eu peço que você se inscreva aqui nesse canal, ative o sininho, ative as notificações, veja que você não está mais no meu antigo canal, no canal Desperte, pois aquele canal ainda está em análise. E esse aqui agora é o canal principal, então verifique se você está inscrito ainda nesse canal e continue acompanhando esses vídeos, pois eu acho que eles sempre edificam, eles sempre trazem mensagens, por mais que nós estemos falando de anticristo, antimessias, eles trazem mensagens que possam elevar o nosso próprio espiritual. Vamos observar o comercial da Toyota falando com a boca do próprio anticristo, é realmente impressionante. Eu vou pausando para fazer a minha análise, para trazer aí os detalhes da minha opinião em cima desse comercial. Veja aí. Eu sou o caminho. Bom, aí eles começam ali com a imagem do deserto. O deserto é um local que tem realmente um grande significado na Bíblia. Foi no deserto onde o próprio Cristo, o nosso Messias, o verdadeiro Messias, passou ali 40 dias e 40 noites para enfim ter uma elevação espiritual, e foi nesse momento em que o próprio Hassatan, o próprio Satanás, veio até ele e o tentou. Então você vê que eles começam com a imagem do próprio deserto, eles não iniciam mostrando o carro, então essa mensagem realmente tem um outro significado, ela tem um duplo significado, que é trazer isso de uma forma subconsciente para você. E a primeira frase que ele coloca ali é: eu sou o caminho. Se você observar nas próprias escrituras, o único caminho, a verdade e a vida é o próprio Cristo, o próprio Messias. Do jeito que ele está falando, como veremos aí que ele não tem amor ao próximo, então ele não pode ser Cristo, ele não pode ser o nosso Messias, que trouxe, que pregou o amor, que trouxe aí o pão, né, a palavra, que no caso é o amor ao próximo, o amor ao Criador. Então a gente vê que se não é Cristo, é alguém que tenta ser como ele. Na segunda carta aos Tessalonicenses, nós vemos que virá um aí que se assentará no templo de Deus e tentará ser como o próprio Criador. E no caso esse é o filho da perdição, descrito ali pelo autor da carta ali aos Tessalonicenses, o filho do pecado, o próprio anticristo, o próprio antimessias, que tentará ser como o próprio Criador, como o próprio Deus. Vamos continuar. E aqueles sob o meu domínio devem seguir as minhas leis. Eu sou o caminho, e aqueles sobre o meu domínio devem seguir as minhas leis. Quem são esses sobre o domínio desse que ele está falando aí, desse cara que está falando? São as pessoas, no caso, quando o único líder vier, quando esse próprio anticristo, o próprio antimessias reinar, dominar, elas estarão dentro de um único banco de dados mundial. E todas essas pessoas que estão cadastradas nesse único banco de dados mundial e que colocarão a sua marca, estarão sob o seu domínio. Quem não colocar a sua marca será excluído, não terá como comprar, como vender, como negociar, ou seja, basicamente perecerá por fome. Ou você se rende ao domínio do anticristo, do antimessias, ou então você perderá basicamente a sua vida física ou viverá como um fugitivo se você não tiver condições de se sustentar sem depender do próprio sistema. Para entender o que eu estou falando, vamos continuar. Os grandes e os fortes me temem. Os fracos me amaldiçoam. Então os grandes e os fortes temem ele. Os fracos o amaldiçoam, ou seja, ele é alguém que se diz aí superior a todos. E o próprio anticristo vem realmente com essa finalidade, para dominar, controlar. Vamos continuar mais um pouquinho. Mas todos me respeitam.
Pena e compaixão são palavras que ignoro. Mas todos me respeitam. Então ele é alguém que tem realmente um controle sobre essas pessoas, sobre os fortes e os fracos, basicamente todas as pessoas. E aí ele vem aí, se você observar, a própria propaganda mostra basicamente a imagem de carros, mas está mostrando carros tombando, acidentes, podemos dizer assim, que não é algo agradável de se observar, não é algo agradável de se ouvir, pois ele diz que pena e compaixão são palavras que ele ignora. Então a gente vê que o caminho que disse aí no início do comercial não é o próprio Messias. Na verdade, estamos vendo aí que alguém que ignora a pena, a compaixão, o amor, alguém que não tem aí piedade por ninguém, um ímpio, podemos dizer assim. Mais uma vez confirmando que a Toyota colocou aí como narrador o próprio anticristo, o próprio anti-messias. Vamos continuar. Nas minhas terras sempre fui soberano. Até hoje só encontrei uma oponente de verdade. Nas minhas terras sempre fui soberano. E aí ele começa a dizer, afirmar, e que na verdade é a verdade, aquilo que está escrito nas escrituras, que até hoje só encontrou uma única oponente. O intuito aí é trazer que alguém grande, alguém com poder, esteja submisso a um carro, podemos dizer assim. Mas agora a gente entende, observando aí subliminarmente essa mensagem de programação neurolinguística que eles tentaram colocar aí para todos nós, que esse que está falando é o próprio anticristo, o próprio antimessias, o próprio Ra-Satã, podemos dizer assim, e que ele está dizendo que tem uma única oponente. Perceba que ele fala num tom feminino. Por quê? Vamos entender. Com talentos fora do comum. Alguém com resistência incomparável e com motores poderosos, que me ensinou a humildade. A única que me fez sentir o gosto amargo da derrota. A única que me fez sentir um gosto amargo da derrota. Eles misturam isso aí para dar entonação de que é um veículo, de que é um carro, mas nós percebemos que ele está falando da própria noiva, por isso num tom feminino, num aspecto feminino, a própria igreja, que no caso é considerada a noiva do Messias e é aquela que irá derrotar, basicamente assim, o próprio anticristo, o próprio antimessias, quando houver a segunda vinda do próprio Cristo, a volta do próprio Cristo. Então a gente vê que eles utilizaram aí basicamente um contexto bíblico para trazer uma narração, uma narrativa a esse comercial. É estranho observar essas coisas, mas o porquê de tudo isso? Porque estamos muito próximos da vinda desse próprio antimessias, da vinda de tudo isso, e essas marcas, elas trabalham junto com muitas outras marcas, não só de carros, mas muitas outras propagandas de televisão, que é uma das ferramentas mais poderosas na mão desses caras para trazer essas mensagens para dentro da mente das pessoas. É interessante com que elas possam se acostumar com tudo isso, que elas possam entender que as pessoas estarão debaixo do jugo desse cara, mas que a verdade é aquela que prevalece. Somente uma mostrará para ele o gosto amargo da derrota, que no caso é a própria igreja, o caso, a própria noiva do Messias. Eu achei muito interessante esse comercial, muito interessante observar essas coisas. É interessante saber também que as pessoas olham isso, veem e acham, nossa, comercial de um carro. Mas na verdade a gente vê que durante o comercial nós não vemos basicamente o carro, vemos ele andando e muitas pessoas ali tristes, sofrendo acidentes, e a narração não convém basicamente com nada do que ele está falando aí. É interessante ficarmos de olhos abertos a essas coisas, pois muitas delas mexem com o nosso subconsciente, mexem com o nosso psicológico, e a maioria das pessoas não percebe isso e acaba aos poucos se acostumando com todas essas coisas, com todas essas mensagens e com um certo tipo de submissão que eles já estão imputando dentro da mente das pessoas diante de uma propaganda de carro, que no caso foi essa aí da Toyota. Será que eu exagerei? Será que eu estou vendo coisa além do normal? Diga aí nos comentários, deixe sua opinião, pois assim juntos nós podemos crescer em conhecimento. É muito interessante ler esses comentários, ler as opiniões de vocês, pois eu sempre vejo coisas muito edificantes. Então, seja bem-vindo aí a deixar seu comentário e sua opinião a respeito disso. Será que estamos aí enxergando pelo em casca de ovo? Eu acredito que não. Eu acho que tem muito significado, além de tudo estudando programação neurolinguística, estudando todas essas mensagens que são passadas sempre aí, quase que semanalmente para todos nós nesses comerciais, o que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Então, estamos aqui para isso. Me ajude aí no compartilhamento dessa mensagem, deixe seu like para que o YouTube possa recomendar esse vídeo para mais pessoas. E claro, se for novo, inscreva-se aqui para que enfim você possa ver cada vez que eu postar mais análises como essa aqui, sempre estar acompanhando e sempre estar crescendo juntos em conhecimento, junto com todos os que acompanham aqui os meus vídeos. Valeu pessoal, um grande abraço a todos, espero que tenham gostado dessa análise aí do comercial da Toyota. Valeu e até o próximo vídeo.